pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje do bioma que a gente mora? Bioma é um ecossistema com todos os seus recursos naturais, mais os seres vivos. E nós moramos no bioma Mata Atlântica. Esse bioma é considerado um hotspot mundial. O que isso significa? Que há uma diversidade de espécies, que é a biodiversidade gigantesca, e também há espécies endêmicas. O que significa isso? Espécies que só existem neste bioma e muitas vezes em alguns trechos muito específicos. E qual a importância disso? Vamos pensar, por exemplo, em um pequeno anfíbio que reside num pequeno trecho da floresta. Qual a importância desse anfíbio, né, para nós, seres humanos, inclusive? É ele ser um indicador ambiental de qualidade, de saúde ambiental dessa floresta. Então significa que a água, que o ar, que o solo não estão contaminados, que eles estão protegidos. Então a gente tem que considerar que todas as espécies e todos os recursos naturais são importantes para a nossa sobrevivência. E a nossa Mata Atlântica, da nossa região aqui de São Bernardo, ela tem uma vocação muito importante, que é a produção de água para abastecimento público, inclusive, e para todos os outros seres vivos. Além de ser, então, um hotspot mundial, o mundo inteiro está de olho na nossa Mata Atlântica, na sua proteção, porque é um local que reside muitos habitantes e que os recursos já estão escassos, desde lá de 1500, quando aqui chegaram os europeus. Mas a gente ainda tem como uma fonte gigantesca aí de extração ainda de forma sustentável desses recursos, né? Essa Mata Atlântica, gente, ela é uma floresta estratificada, ou seja, ela tem vários tamanhos, né, vários estratos de uma floresta protegida. Então ela tem um subbosque, tem um bosque, tem vegetação rasteira e tem árvores altas, as suas copas altas. Nós temos também serrapilheira, que são as folhas que caem e protegem a umidade e ajudam na reciclagem da matéria morta. Nós temos lianas, que são os cipós. Nós temos muitas epífitas, que são orquídeas e bromélias, que vivem de forma amigável nas árvores. Então essa é uma grande característica de Mata Atlântica, que são muitos tipos de bromélias raras, bromélias e orquídeas raras. Nós temos também muitos líquens, que é uma junção de algas e fungos, que significam também uma ótima qualidade do ar. Quanto mais avermelhadinhos, mais esse ar está bom, né, bem respirável, em qualidade. Nós temos então esses líquens, né, e temos uma diversidade gigantesca de espécies vegetais, de árvores, arbustos e trepadeiras. Enfim, é uma floresta muito, muito, muito rica, com uma umidade interessante. Quanto mais próxima à Serra do Mar, que é o nosso caso, ela apresenta uma neblina muito importante aí para a nossa própria saúde, né? Nosso próprio sistema respiratório agradece. Então essa Mata Atlântica, ela vem de uma forma muito rica, muito harmônica ecologicamente. Esses vegetais muito importantes e muito antigas na história do planeta Terra. A samambaia açu, a samambaia gigante, do qual se foi extraído o xaxim, que é o seu caule, e não se extrai mais, porque a Mata Atlântica como um todo, como esse hotspot mundial, ela é ameaçada, né? Justamente porque, como já falamos, a maior parte das cidades, das atividades econômicas humanas no Brasil se concentram na Mata Atlântica, principalmente no estado de São Paulo. Então a gente tem essa planta que denota toda uma vegetação, na verdade, na sua fragilidade ambiental, né? Nos impactos negativos que o homem causa. Então, samambaia açu, nós não extraímos mais xaxim há um bom tempo. Há outras alternativas vendidas nos gardens, como fibra de coco. Outras espécies-chave que indicam trechos remanescentes, né, bem protegidos. Manacá da serra, embaúba, que é a árvore do bichinho preguiça. Temos a araucária, considerada Mata Atlântica também, mais atualmente aí na história da botânica e da agronomia. Temos muitas espécies frutíferas, principalmente essas são muito observáveis, canafístula, enfim, entre outras. E importante a gente falar, né? Sem floresta não há água e sem água não há floresta. E a Mata Atlântica, ela tem muita água, ela tem muita nascente. E no nosso caso aqui em São Bernardo, nós temos
a represa Billings e seus afluentes, né, que compõem, que abastecem a represa. Por isso que eu falei que a nossa vocação é produção de água para as pessoas da região metropolitana de São Paulo, não só de São Bernardo do Campo. Então, um recurso depende do outro, né? E aí a gente entra na questão dos bens e serviços ecossistêmicos que a natureza nos fornece para nós, seres humanos, e para outros seres vivos. Então, a própria vegetação, né? As árvores, esses seres tecnológicos que fazem um processo mais complexo desse planeta, que é a fotossíntese, produzindo a matéria orgânica, pegando, né, o gás carbônico, o CO2 do ar, e fazendo uma energia química, ou seja, a sua própria estrutura. Essas plantas, então, elas são abrigo para animais e outros micro-organismos, elas fornecem alimento para nós e para outros seres vivos, elas regulam o clima, elas produzem chuva, elas produzem umidade, elas produzem sombra. Nossas árvores fornecem também para a gente princípios ativos para a produção de remédios, então a indústria farmacêutica, a indústria cosmética se beneficia de inúmeros princípios ativos, sendo que muitos deles a gente sequer conhece. A própria madeira, as fibras, então artesanato, indústria moveleira, tudo que a gente precisa muito vem das árvores, né? A própria reciclagem também da matéria orgânica, as folhas que caem, a retenção da umidade, ajuda na produção de chuva pela evapotranspiração de suas folhas. Então as árvores são esses seres tecnológicos que fornecem para nós, seres humanos e outros seres vivos, muitos bens e serviços naturais, ecossistêmicos que a gente fala. E elas precisam muito da ajuda de outros seres vivos, que são conhecidos como polinizadores, que são as abelhas. E no caso do nosso projeto, a gente fala das abelhas sem ferrão. Temos muitas espécies no Brasil. A polinização, então, ela acontece em plantas que têm flores, e há outros polinizadores, outros animais, como macacos, pássaros, borboletas, mas as abelhas são as principais ajudantes, principalmente da agricultura. Então, a agricultura, mesmo mecanizada pelo homem, ela tem apoio total das abelhas que ficam nesse transporte dos grãos de pólen e ficam produzindo, além do mel, que é um alimento super saudável, elas ajudam esse processo de dispersão das espécies vegetais. Elas são atraídas pelos cheiros, pelas cores, pelas flores, né, e produzem o seu produto principal, que é o mel, e outros, como própolis, ceras, resinas. Então, a gente não pode deixar de falar desse serviço ecossistêmico de polinização prestado pelas nossas amigas abelhas, que são o foco do nosso projeto. Então, proteger a floresta, proteger as águas, é proteger os seres vivos que nos prestam serviços e que utilizam esses recursos naturais também. Então, nosso foco vamos proteger nosso bioma, pois dependemos totalmente dele, e ao mesmo tempo nós estamos garantindo então a nossa sobrevivência, que é o conceito, de sustentabilidade, pensar agora, pensar no futuro, para as gerações que virão, e também nós vamos aí permitindo esse direito, de existência de tudo que é vivo, todas as relações ecológicas acontecendo de uma forma mais equilibrada. Nós permitimos com que corredores ecológicos liguem os remanescentes da nossa floresta, da nossa Mata Atlântica, e os polinizadores têm um papel fundamental nesta parte. Os 17 ODS, ou seja, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, eles trazem objetivos e metas, inseridas nesses objetivos, muito importantes para a proteção ambiental da nossa floresta, da nossa Mata Atlântica. São metas audaciosas de governo, mas nós, enquanto cidadãos com direitos e deveres, nós conseguimos praticar algumas situações mais simples no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa rua, no bairro, na escola, no nosso trabalho. Dessa forma a gente vai saindo daquele local e vai caminhando para uma situação mais regional, mais global. Então, são os passos de formiguinha que a gente fala, para a proteção da nossa Mata Atlântica, das nossas abelhas sem ferrão, que são as nativas, do Brasil e do nosso bioma em questão. Alguns são destacados, como saúde. Então a gente pode pensar em saúde ambiental, saúde
dos recursos naturais, dos seres vivos em qualidade, em quantidade, que permita uma plena qualidade de vida e bem-estar, saúde em relação ao mel, que é um alimento riquíssimo, né, extremamente natural, e todos os outros produtos que as abelhas produzem pra gente também. Principalmente o ODS Vida Terrestre, que fala desta proteção da floresta, a proteção das águas, a proteção dos seres vivos inseridos, né, nos nossos biomas, e o que a gente pode fazer com isso. Uma cidade resiliente, que reaproveite materiais, que traga situações que favoreçam essa saúde dos biomas e automaticamente a nossa saúde. Os ODSs ligados às parcerias, que são extremamente importantes, as parcerias vão se formando, cada um vai contribuindo para uma situação dessa proteção ambiental. Então vamos pensar o seguinte, né? Como é que a gente insere algo muito grande aí, em nível mundial, no nosso dia a dia? Então, a gente consegue participar de projetos, seja na escola, no nosso bairro, projetos comunitários. A gente pode ser e deve ser um agente comunitário ambiental, né, um agente de proteção ambiental. Então, a gente vai aprendendo várias metodologias de intervenção comunitária, a gente vai repassando o que a gente aprendeu, a gente leva para um outro local que a gente frequenta. Então, ser multiplicador dessas melhores práticas, dessas práticas mais sustentáveis, é um papel importante nosso como cidadão. Parece algo pequeno, mas que é muito importante para que a gente consiga disseminar, né, e ir atingindo locais. Então, as ações vão se juntando, isso é muito importante. Quais etapas são importantes para que a gente tenha ações mais qualificadas, né, perante a nossa comunidade e ajudando os governos na construção de políticas públicas de proteção ambiental? Sensibilização. Então, primeiro eu tenho que me sensibilizar e sensibilizar outros, tá, gente? Não vou falar aqui de metodologias, mas vou falar das etapas principais. Então, sensibilidade é mais do que consciência, né? Então, por exemplo, eu tenho consciência que fumar faz mal. Na embalagem dos cigarros vem aquelas fotos terríveis, mas o fumante continua fumando. Por quê? Porque algo internamente dele não foi modificado. Então, sensibilidade, ela é muito mais forte do que consciência. E isso a gente tem que, assim, observar outras pessoas, outras ações, para que a gente internalize essa situação de o que eu posso fazer, né, para mudar uma situação. Eu vou ser sensibilizado para isso? E a gente pode fazer isso com outras pessoas. Mobilização comunitária, tá? Coletiva, é importantíssimo. Então, se mobilizar vamos começar a agir, vamos juntar pessoas, vamos atrás das melhores metodologias, dos melhores instrumentos, vamos participar. Então, a participação vem dessa sensibilização e dessa mobilização. A participação qualificada também. Então, vamos participar de conselhos de várias áreas, né? Lembrando que como o meio ambiente é tudo, então educação, o próprio meio ambiente, saneamento básico, esportes, cultura, assistência social, tudo faz parte do meio ambiente, né? Principalmente de um conselho especificamente de meio ambiente, mas tudo faz parte. Então a gente pode se engajar, que é uma outra palavra. Nós não falamos mais de empoderamento, nós falamos de engajamento, tão forte quanto, mas é mais plausível, é mais possível. Então, se engajar é ter todas as outras qualidades de sensibilização, de estar mobilizado, de estar participando com qualidade, para se engajar em causas. Então você pode escolher uma causa sua. Então por que não escolher a causa das abelhas sem ferrão, que são importantes, né, para nossa polinização, ou seja, para a manutenção do nosso bioma Mata Atlântica, que compõe mais da metade da nossa cidade de São Bernardo, né? E importante, gente, que o agir em coletivo é sempre mais bem visto e é sempre mais forte. Então, né, nós temos as nossas aspirações individuais e como que a gente junta isso no coletivo, numa causa maior. Então vamos pensar em algumas causas, né, importantes no nosso coletivo, pensando sempre em nós, seres humanos, e nos outros seres vivos que dependem das nossas ações de proteção, né? Uma coisa importante também é o controle social. Então fazer parte de conselhos municipais das cidades, né, de várias áreas, é ter um controle, verificar a transparência do poder público nas suas ações e estarmos a par e estarmos aí ajudando a decidir situações muito importantes para todos nós, tá?
Então, assim, o que eu digo, né? Reforço, se qualifiquem, estudem as questões ambientais, as leis. As leis não devem ser vistas como punição, e sim como uma grande orientação, tá? Estudem sobre o bioma, estudem sobre suas espécies de fauna, de flora, sobre os recursos hídricos, sobre os bens e serviços ecossistêmicos, para que tudo isso embase essa participação, né, esse engajamento de forma mais qualificada possível, que é muito importante. Temos muitos materiais nos próprios sites das prefeituras, nas faculdades, e fora toda a história comunitária, né? Moradores mais antigos são importantes para o resgate das histórias ambientais, inclusive para as histórias culturais, e para que se pense num futuro melhor para todos.